Pode se assentar, queridos. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 1. Glória a Deus. Vamos ler então, diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, porque por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, ele disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com grande júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Versículo 9. Então disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Queridos, coloca a mão no seu coração. Essa é uma noite mais do que especial, querido. É uma noite, querida, onde que o Espírito Santo veio com uma intenção, querido, de verdadeiramente abraçar você, fazer morada no seu coração e falar com você. Mas a gente sabe, querido, que Deus não é um Deus, querido, que invade coração, não é um Deus que invade, querido, as nossas vidas. Deus, Ele precisa, querido, ter liberdade. Comece a falar com Deus, diga para Deus, querido, que Ele tem toda a liberdade para falar com você, para entrar no seu coração, para tocar na sua vida. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, sim, Deus, por essa noite, Paizinho amado, tão esperada, Senhor, por nós, mas também por Ti. Pai, nós sabemos, Pai, que os céus nessa noite estão abertos, Paizinho amado, estão ligados, Deus, a este lugar. Assim também, Deus, como tantos outros lugares aonde está a Tua palavra. Pai, nós sim pedimos com todo o nosso coração, Deus, que nessa noite o Senhor, Paizinho amado, possa tocar o nosso coração, a nossa vida, o nosso interior, Deus. Paizinho amado, que possa sim a Tua palavra, Deus, frutificar, Deus, em nosso meio. Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos queimar, Deus, o nosso coração, que a gente possa sair desse lugar, Paizinho amado, sim, repletos, Paizinho amado, de alegria, de ânimo, Deus, com a certeza no coração que o Senhor está conosco, que o Senhor, Paizinho amado, sim, Pai, planejou esse momento, esse lugar, Deus, com tanta vontade, com tanta alegria, Deus, para falar conosco.
Pai, nós te amamos, Deus, como igreja, como Paizinho amado corpo de Cristo. Deus, nós te amamos em particular. Deus, como uma só voz, Deus, nós declaramos de todo o nosso coração que nós te amamos. Sinta-se à vontade, Deus, a este lugar, a casa é sua. Que o teu Espírito Santo, Deus, sim, possa andar no nosso meio, falando no nosso coração. Que todas as barreiras, Deus, por falta de entendimento, todas as barreiras, Deus, que Satanás tem levantado, Deus, para que a gente possa nessa noite, Deus, não alcançar o que Deus tem para a nossa vida, que seja caído por terra, mas que a tua vontade venha prevalecer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Amém. Nós acabamos de ler Lucas capítulo 19, versículo 1. Creio que todos nós conhecemos essa passada, essa mensagem, querido, na vida de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Cobrador de impostos, o publicano. Amém? Glória a Deus. Mas o que aconteceu, querido, na vida de Zaqueu? Embora Zaqueu seja um cobrador de impostos, um publicano, assim como era visto, Zaqueu também tinha sua vida particular, e a Bíblia vai falar que esse homem tinha muito dinheiro, era muito rico. Zaqueu, querido, era um homem de grande sabedoria também. Trabalhava, querido, para o Império Romano, cobrando imposto, e também, por cima de tudo, ele que coordenava, querido, as outras pessoas. Tinha uma estatura diante das outras pessoas, querido, bem elevada. Zaqueu era um homem considerado naquela época. Mas para muitas pessoas, escute o que eu quero dizer para você, ele era um pecador. Por quê? Porque cobrava, querido, além da medida. Alguns estudiosos vão dizer que esse lugar de Jericó, querido, era um lugar, querido, onde passava muita grana, onde passava muito dinheiro, muito comércio, querido. E não era em vão que ali estavam os cobradores de impostos. Só que eles cobravam caro. Por quê? A gente conhece, querido, no meio cotidiano, aonde tem mais valores, aonde entra mais valor, as coisas se tornam mais caras. Os impostos se tornam mais caros, não é verdade? Não é em vão que aconteceu isso também. Mas a Bíblia vai falar, querido, que Zaqueu, ouvindo falar que Jesus ia passar por Jericó, que ia passar no meio da multidão, e Jesus, querido, era um grande homem, considerado em todos os lugares que ele ia, era um mestre. Jesus era o cara. Amém? Glória a Deus. E, queridos, Zaqueu queria ver Jesus. Esse homem vai passar por aqui, eu quero ver Jesus. Quero ver esse cara. Quero ver que essa pessoa que tantas pessoas vêm falando. E, queridos, só que Zaqueu era um homem de pequena estatura, assim como diz a palavra de Deus. E quando Jesus entra em Jericó, eu creio que Jesus já tinha, querido, o trecho para onde percorrer, o mapa certinho, querido, da sua ida. Jesus não perdia tempo na sua trajetória. E a palavra vai dizer, querido, que uma multidão de pessoas o cercava. Só que Zaqueu queria ver. E Zaqueu, então, ele tem uma ideia, uma estratégia no seu coração, querido, de correr na frente e subir em uma árvore. Sobe em uma figueira, querido, e fica bem olhando aonde Jesus ia passar. Só que ao mesmo tempo, quando Jesus começou a passar e cruzar naquele lugar, queridos, Jesus, algo chama a atenção de Jesus começa a olhar Zaqueu e grita: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje me convém entrar na sua casa. E a gente sabe o final desse texto. Embora, querido, Zaqueu ser muito rico, embora Zaqueu, querido, ter todas as coisas, Zaqueu não tinha nada. Tinha um vazio tremendo no seu coração. Zaqueu queria algo mais, querido. Quando Jesus decide entrar na casa dele, querido, a alegria já começa a fazer sentido, a fazer efeito.
Quando ele se senta junto com Jesus, Zaqueu já começa a falar para Jesus: Jesus, olha, eu quero devolver a todos aqueles que eu tenho pegado além da medida. Se eu defraudei alguém, eu quero pagar o preço. Eu quero pagar o que preciso for, mas eu quero ter uma coisa, eu quero a vida eterna. Quando ele começou a falar, Jesus logo então, querido, declara uma coisa. Versículo 9. Hoje veio então a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. O filho da promessa. Amém? Glória a Deus. Se é filho de Abraão, também é filho da promessa. Todos, queridos, que estão ligados a Abraão, todos que estão ligados à mesma fé de Abraão, escute, eu quero dizer para você, todos estão ligados à promessa. E Deus, querido, colocou um tema no nosso coração nessa noite, querido, rumo à grande promessa. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus ao Senhor? Aleluia, querido. Deixa eu dizer algo para você, que promessa é essa? Qual é a maior promessa, querido, que Deus tem para mim e para você? Em tantas outras, querido, existe uma promessa e ela é a maior de todas as promessas. Qual é essa maior promessa? A salvação, a vida eterna. Sabe quem é a salvação? Sabe quem é a vida eterna? Jesus. Outrora, querido, Jesus ele chega para ministrar em um lugar, querido, ele começa a ministrar e a palavra vai dizer que ele estava em meio à sua família, à sua casa, ao meio do seu povo. E ele começa a falar, querido, das palavras do Pai, da palavra de Deus, ele começa a ministrar em seu coração. E aquelas pessoas não estavam entendendo, não estavam com o coração lacrado, fechado. Todas as palavras que ele falava, querido, não trazia sentido. Então Jesus, querido, vai lá e pega o livro que era aberto nas sinagogas, querido, que era pregado através das pessoas. Ele lá abre, querido, e começa a falar: olha, Elias falou de mim. Elias não falou para você de uma promessa de Deus que viria. Um dia eu ia vir, querido, o Antigo Testamento fala todo ele, querido, falando de Jesus. Pois é, estou aqui. Se cumpriu. Jesus está falando. Sabe o que aconteceu? Queriam pegar Jesus, querido, e lançar ele em precipício. Sabe por quê? Porque ele estava achando que Jesus estava louco. E Jesus vira as costas, sai no meio deles e fala, querido, aos seus discípulos: olha, profeta na sua casa não tem honra. É difícil, não é? Querido, com certeza Jesus levou isso para a cruz. Crucificou tudo aquilo, querido, que talvez, querido, pesou no seu coração e disse assim: será que vale a pena? Será que vale a pena o que eu vou fazer? Mas com certeza Jesus crucificou isso. Agora deixa eu perguntar para você, querido, não tem nada a ver com a palavra, mas tocou no meu coração. Às vezes a gente levanta tantas coisas, querido, fica bravo, distancia de Deus, a vontade, querido, de ficar distante, por uma simples bobagem. E nós vendo tudo isso que Jesus fez, querido, as pessoas virando a cara, querendo matar ele, querendo crucificar, querido, ele sendo a promessa de Deus para a nossa vida. E mesmo assim, querido, ele levou para a cruz e crucificou e apagou isso, querido, do seu coração. Será se não vale a pena, querido, a gente dizer: eu acho que eu estou errado mesmo, acho que eu preciso me redimir, entregar o meu coração para Deus verdadeiramente. Estava lendo, querido, agora ali há pouco, Davi dizendo, Salmos 27, e ele fala, querido, entregando o coração para Deus, e ele fala abertamente com o seu coração. Ele estava dizendo assim: olha,
ainda que tudo dê errado na minha vida, tenho uma certeza de uma coisa: Deus é a minha rocha, minha fortaleza. Ainda que um exército esteja contra mim, ainda que os meus inimigos se levantem para me matar, tenho uma certeza de uma coisa: nada eu temerei. Mas eu sonho, ele está falando, eu sonho, eu anseio, e uma coisa que eu peço de todo o meu coração, que eu busco, está na tua casa todos os dias. Você está entendendo isso? Agora, rumo à grande promessa, o que Deus tem para nós nessa noite? Deixa eu dizer algo para você. Quando eu falo a grande promessa, querido, Deus é o Deus da promessa, amém? Deus é o Deus, querido, da promessa. Foi Ele que nos deu a vida eterna, e essa vida, e essa promessa que Ele nos prometeu, Ele cumpriu. Só que essa promessa está em Jesus. E Jesus sempre deixou claro, Ele está falando: olha, aquele que quer ir ao Pai, vem a mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E deixa eu dizer algo para você. Nós, como os pais que estamos aqui, você tem o seu filho, você teve o seu filho. Você, querido, todos nós aqui talvez já fizemos uma promessa para o nosso filho: olha, filho, se você passar numa prova, eu vou te dar aquele brinquedo. Se você se comportar, você tem a mesada todos os meses, mas se não se comportar, você não vai ter. E achamos que isso, querido, é coincidência, é algo, é uma frescura, pastor, nada a ver isso aí. Você já parou para pensar, querido, que nós temos o mesmo DNA, querido, de Deus? Você já parou para pensar, querido, que nada é em vão, querido? Nós estamos refletindo, querido, aquilo que nós temos é como DNA do nosso Pai. Nós fomos filhos, todos nós temos aqui, querido, talvez você tenha o seu pai, a sua mãe, você é filho, e isso aconteceu, querido, com certeza na sua vida. Aonde seu pai olhou para você: filho, se você se comportar, eu vou te dar aquele brinquedo, ou se você se comportar, eu vou te levar nesse lugar, mas só se comportar, só se você for obediente. E hoje nós fizemos a mesma coisa, querido, com nossos filhos. Não é indiferente com Deus. Agora você, querido, que fala isso para o seu filho, escute, eu quero dizer para você, mesmo, querido, que ele talvez não se comportando, você anseia dar esse presente. Ou, querido, você anseia chegar no final do mês, você dá, querido, aquele dinheiro, querido, que você quer compartilhar. Você não anseia? Mas tem momentos que você vai dizer: não, eu não vou dar, porque ele está desobediente. Assim é com Deus. O que Ele nos prometeu, querido, Ele cumpriu, mas está nas mãos de Jesus. Se nós formos obedientes, nós vamos alcançar. Se não formos obedientes, aí não tem como, querido, alcançarmos a vida eterna. Não tem como. Agora, se nós caminharmos, querido, segundo a palavra do Pai, nós vamos alcançar, sim, com certeza, e muito mais, querido. Mas a maior promessa é essa, é a vida eterna. Essa é a maior de todas. É tudo que necessitamos, que precisamos, tudo que o nosso coração deve ansiar, querido. Ansiar. Sabe que Satanás, escute, eu quero dizer para você, ele não está preocupado se Deus vai te dar um carro, uma casa, se Deus vai te melhorar a sua vida, se Deus vai te botar num negócio lá em cima, vai levantar o seu patamar. Não está, ele não está preocupado com isso. Essas coisas também, querido, pode te tirar do foco de Deus. Ele está preocupado se você vai alcançar a maior promessa que Deus fez para você, que está ali, querido, preste a entregar você. Basta nós sermos obedientes. Por isso que eu disse para você lá no começo de tudo: guarda o seu coração. Precisa abrir o seu coração, deixa Deus fazer morada. Deus jamais vai invadir. Deus jamais, querido, Ele vai entrar no nosso coração e vai dizer: eu vou te dar mesmo assim. Essa noite eu preparei uma palavra para você, e você vai sair daqui carregando ela, e você vai ser transformado, mesmo querendo ou não querendo.
Jamais vai acontecer isso. Jamais. É a mesma coisa que aconteceu, querido, com Zaqueu. Jesus estava passando naquele lugar, escuta o que eu quero dizer para você, em Jericó. Só está na Bíblia o que aconteceu, porque Zaqueu, querido, ansiou, querido, uma transformação, porque senão, com certeza não ia acontecer. Jesus passa pela cidade, e por muitas outras passou, escute, Jesus fez, querido, milagres, fez muitas coisas, porque com certeza as pessoas, querido, verdadeiramente com coração, querido, disposta, com grande fé, chegaram, querido, e chamaram a atenção de Jesus. Se apenas tivesse ao caminho, nada aconteceria. Assim somos com Deus. A nossa fé, a nossa vida, querido, podemos fazer muitas coisas, querido, ao redor de Deus, mas o que é verdadeiramente está aqui dentro, aqui que Deus conhece, querido, se verdadeiramente nós queremos uma transformação ou não. E por isso que chamou, querido, a atenção de Jesus, quando Zaqueu subiu a árvore, chamou a sua atenção. Por isso que Jesus entrou na sua casa, por isso que Jesus transformou a sua vida, a sua história. E nessa noite, querido, eu trouxe 3 grandes exemplos que estão na vida de Zaqueu, para que a gente possa sair daqui entendendo rumo à grande promessa de Deus. Amém? Glória a Deus. O que nós podemos aprender, querido, com Zaqueu, para que possamos alcançar essa grande promessa? Primeiro, nós precisamos crer. Amém? Crer é o único caminho que nos levará à salvação e à vida eterna. Quando nós cremos e temos fé verdadeiramente que Cristo é o caminho e nele está a vida, então devemos se achegar a Ele. Zaqueu creu e se achegou. João capítulo 2 vai falar dessa grande promessa. Deixa eu ler, não precisa você abrir não. A palavra de Deus vai dizer, querido, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a maior promessa. Essa, querido, é a promessa onde Deus falou, onde está nas mãos de Jesus. Aonde, querido, nós necessitamos buscar. Amém? Zaqueu, querido, primeiramente, ele creu. Quando ele creu, querido, quando nós cremos, nosso coração, a gente busca. Tudo que você crê, escute, eu quero dizer para você, tudo que você acredita verdadeiramente, você vai buscar. Você vai ver. Só que com Deus é diferente. Que crê e crença, querido, você pode ter por qualquer coisa, por qualquer circunstância, por tudo que você vê. Se eu disser para você que você crê que tem um violão, você crê que tem uma bateria, você crê que tem um púlpito aqui em cima, você vai dizer, eu creio. Por quê? Porque eu estou vendo, pastor, eu estou enxergando. Agora, se eu disser para você, você crê em Jesus? Você crê que Jesus, ele pode te dar vida eterna, além da morte
além das circunstâncias, além, querido, do final da sua vida. Você crê? Zaqueu creu. Zaqueu entendeu, querido, que Jesus era o caminho que podia transformar a sua vida. Segundo ponto, nós enxergamos na vida de Zaqueu é a renúncia. Aprendemos com Zaqueu que a renúncia é primordial na vida de um cristão. Se há alguém, escute o que eu quero dizer para você, que pode nos ensinar o que é renunciar, esse homem é Zaqueu. Zaqueu é este cara. Exemplo: Zaqueu não estava renunciando apenas seu dinheiro ou seu trabalho quando ele falou algo com Jesus. Zaqueu, querido, ele não estava renunciando apenas, querido, uma profissão. Que estava trabalhando. Mas Zaqueu estava indo à contramão de uma crença. Por quê? Deixa eu dizer algo para você. Você sabe o que é politeísmo ou monoteísmo, querido? Monoteísmo é a crença quando você crê que existe um Deus. E Ele é suficiente. É o Deus que cria todas as coisas. Existe esse. O Deus nosso Jesus. Agora, politeísmo. O que é? Eu creio que existe mais que um Deus. Eu creio que se levantar um homem nessa noite, em algum lugar, e esse homem tiver um poder, escute, esse é Deus. Todos os romanos, querido, ele tem a crença no politeísmo. Eles creem que existe mais do que um Deus. Eles creem que o Deus é aquele que responde eles, querido, talvez, querido, no seu trabalho, a vontade que eles querem. Mesmo Deus não respondendo eles, mesmo, querido, aquilo que eles têm, creio que eles têm fé, não respondendo eles levantam Deus. Você sabe que lá no deserto, lembra? Quando caminhando pelo deserto, querido, em um tempo onde Deus quis se apresentar e eles não quiseram, quando desceu lá embaixo Moisés, levantaram, querido, então um monumento em forma, querido, de um boi, uma vaca, para adorar. Assim, querido, eram os romanos. Zaqueu estava trabalhando, querido, para os romanos. E quando Zaqueu, querido, decide aceitar Jesus em sua casa e crer em Jesus, escute, Zaqueu não estava indo na contramão apenas de um cargo de serviço. Zaqueu não estava indo apenas à contramão, escute, eu quero dizer para você, do seu salário, que ele com certeza perdeu naquele momento. Zaqueu não estava indo à contramão, querido, do que as pessoas iam falar. Zaqueu estava indo, querido, além da fé daquele povo, além da multidão, querido, que estava olhando e analisando ele naquele momento, além, querido, do que o Império Romano estava preocupado. Zaqueu estava indo além de todas essas loucuras que o povo cria, pensava. Sabe por quê? Você sabe por quê, querido, que está, querido, escrito Zaqueu na Bíblia? Você sabe por que aconteceu isso, todas essas coisas, querido? Zaqueu nunca foi romano. Zaqueu, querido, da sua descendência, ele sempre foi dos judeus, do judaísmo. Ou seja,
da descendência, querido, da mesma descendência de Jesus. Jesus, escute, Maria era judaica. Então, querido, eles eram da mesma descendência. Escute, Zaqueu estava longe, querido, do seu propósito, estava longe, querido, da sua vida com Deus, estava longe, querido, do seu Deus, verdadeiramente. E Zaqueu estava servindo a um Deus estranho, querido, embora ser, querido, o Império Romano, a pessoas, mas Zaqueu estava ligado, querido, a outros deuses que eles tinham levantado. Ele tinha o ouro, ele tinha a prata, ele tinha todas as coisas, tinha o governo em suas mãos, escute, mas o coração vazio. Sabe por que às vezes a gente sente, querido, no nosso coração, não estou legal. Parece, pastor, que eu estou em todas as coisas, mas eu me sinto vazio no meu coração. Parece que eu não estou legal, não estou bem, eu não sinto Deus. Sabe por quê? Porque tem coisas que estão roubando, querido, nosso coração. Porque tem coisas, querido, que roubam a nossa atenção. Estamos mais preocupados, querido, do que as pessoas falam, ou do que as pessoas acham, do que aquilo que é verdade para a nossa vida. Estamos mais preocupados, escute, eu quero dizer para você, de um império, de um governo, querido, do que uma pandemia, do que algo, será se vai dar, será se amanhã vai dar, será se não vai dar. Estamos mais preocupados, querido, no dia de amanhã do que nossa vida espiritual com Deus. E às vezes nós estamos longe, distante, mesmo estando na casa de Deus, estamos longe. Nosso coração, querido, não sente mais Deus. E eu vou dizer algo para você, querido. O Espírito Santo, querido, ele é como uma pessoa. Ele tem seus sentimentos, ele tem, querido, sim, ele nos ama, ele tem ciúmes, ele tem, querido, tristeza, ele tem, querido, assim como nós sentimos. Assim como nós. Reflita comigo, querido, quando você, querido, ouve algo que você não gostou, quando você, querido, se decepciona com alguma coisa, nem é com Deus, aí então você se retira, querido. A sua decisão, a sua opinião, querido, toma de você a sua vida, o seu controle, o rumo da sua história com Deus. E você distancia. É a mesma coisa que você está falando para o Espírito Santo e você disser: Espírito Santo, não está certo, não está legal, não vou mais acreditar, eu não vou mais focar nisso. Eu vou dar um tempinho. Você espera aí, que depois quando eu voltar a gente se une de novo e vamos com a fé, vamos firme. Não existe isso, querido. Por um tempo, Zaqueu foi o melhor onde ele estava trabalhando, para as pessoas, mas para ele não. Nós possamos ser o melhor aonde tiver, a promoção que tivermos, querido. No mundo, nós possamos, querido, ser a melhor pessoa. Escute, eu quero dizer para você. Mas quando estamos longe de Deus, nós sabemos disso. Eu não estou falando para pessoas leigas, nós sabemos. Nós sabemos, querido, quando Deus está falando aí, filho, você precisa estar firme. Está sempre firme na rocha. Você está distante. Você não está buscando como você buscava. Você não está orando como você orava. A sua intimidade para comigo não é mais a mesma como era. O que está acontecendo? Só que Deus, querido, Ele fala no nosso coração e Deus fica na retaguarda. Deus fica analisando, querido, distante, vê qual é a nossa decisão, qual é o ponto que nós vamos tomar, qual a atitude. E eu digo a você algo, querido, não são apenas palavras, não são apenas decisões, mágoas, são tudo que nós levantamos nas nossas vidas, tudo que rouba o tempo, querido, da nossa vida com Deus, querido. Isso nos distancia para com Deus. Isso. Zaqueu estava distante, ele teve uma certeza de uma grande coisa. Aquilo não estava ali completando, não estava bem. Ele precisava de fazer algo. Mesmo se doa, mesmo se precisar renunciar tudo que eu tenho, eu vou renunciar.
Mas para quê? Para que eu tenha novamente experiências que eu sonhava, que eu tinha para com Deus, que eu sei que a certeza está nas mãos de Jesus. Não está nas coisas. Zaqueu então começa a renunciar. Zaqueu, querido, começa a renunciar. E a primeira coisa que ele renunciou, escute, foi a crença, querido, do povo romano, das pessoas falando: esse cara é um publicano, esse cara é um pecador. Ele não estava importando nisso. A segunda coisa, grande coisa, foi toda a sua riqueza, querido. Embora, querido, ele perdeu o seu salário, porque com certeza abandonaram ele. Ele começou a devolver, querido, tudo aquilo que ele tinha pegado da massa. Tudo. Mas ele conquistou, querido, a melhor coisa: a vida eterna. Deixa eu dizer algo para você, querido. Não basta nosso sim para Deus. Não basta, querido, um dia você dizer assim: eu aceito Jesus, conquistei a vida eterna. Com certeza não. Se Jesus estava falando alguma grande coisa, Ele estava dizendo: olha, todo aquele que quer vir após mim, faça o quê? Toma a sua cruz, siga-me. Cruz representa renúncia. Tudo, querido, do meu eu está renunciado, está morto, querido. Nós precisamos carregar a nossa cruz todos os dias. Não foi só no começo da nossa conversão com Deus. É todos os dias, todos os dias. Porque eu sei de uma coisa, querido: existe um mundo espiritual, isso é uma briga constante. E nesse mundo espiritual, uma briga constante por mim e por você. Talvez no dia, querido, que você disse sim, perderam. Os céus avançou. Mas os outros dias que eles ficam tentando, querido, no seu coração, aonde você se magoa, ou nos outros dias onde aparece algo, querido, para te roubar de Deus. Nos outros dias, querido, onde você não está com... hoje eu não estou com vontade, pastor. O que prevalece mais, querido, no mundo espiritual? A maioria das vitórias, querido, lá em cima, são como quando, querido, nós damos o nosso passo. Quando eu e você, querido, nós corremos lá na frente, subimos, querido, numa figueira. Para quê? Para ver Jesus. Para dizer para Jesus: Jesus, entra na minha casa, você está comigo. Quero que você esteja comigo. Não importa tantas pessoas te adorando, não interessa. Eu quero você todo para mim. Quero você estar comigo. É que você hoje venha falar aquelas palavras que tanto eu espero. Hoje a salvação nesse lugar. Nós não podemos ser inconstantes, querido, na nossa vida com Deus. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós cremos em Deus, quando nós dissemos sim para Deus, os teus olhos, querido, o seu coração tem que estar fixo em Deus. Em Deus. Não é em mim. Não é na pessoa que está, querido, ali. Aquele pastor, aquele cara, ela tem uma sabedoria de Deus, ele é tremendo. Meu Deus. Glória a Deus, querido. Talvez seja o chamado dele, mas escute o que eu quero dizer para você. Não tem honra. Você, querido, tem que estar ligado em Deus. O pastor, querido, pode ser o caminho que vai te levar até Cristo. Vai te ajudar nos momentos difíceis. Vai se alegrar com você, querido, nos momentos alegres da sua vida. Vai estar com você. Vai ser o seu melhor amigo. Mas escute, eu quero dizer para você: o foco, querido, de você é Jesus. Estaríamos errados, querido, se nós chegássemos adiante desse púlpito e dizer para você: ei, o caminho é por mim. Nunca foi, nunca será, por ninguém. Pode uma pessoa orar por você: pastor, mas eu aceitei a Jesus porque eu orei. Verdade, você aceitou e você recebeu, querido, Jesus porque você quis. Você disse que sim, você aceitou Jesus. Glória a Deus, querido, essa pessoa ter falado para você, mas você aceitou Jesus. E daqui para frente? Deixa eu perguntar para você, querido. Daqui para frente, essa pessoa está, querido,
com você e cuidando do sim que você deu para Deus? Ou talvez, querido, nós necessitamos, querido, nos preocupar em caminhar com Deus, em nos focar em Deus. Terceiro ponto, querido, que Zaqueu me ensina a estar no caminho com Deus, estar no rumo dessa grande promessa, e é o mais importante que foi da história de Zaqueu, foi o aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aceitar Jesus não é apenas um simples sim, nunca foi, mas todos os dias da minha vida, querido, tentar me tornar mais uma pessoa melhor. Todos os dias das nossas vidas, os nossos sim nos devem nos tornar uma pessoa melhor. Renunciar o que precisar, mas ter a certeza que estaremos a caminho da vida eterna. Zaqueu foi um homem muito rico e também muito importante ao Império Romano. Tinha muitas pessoas ao seu controle. Segundo o pensamento da carne, Zaqueu não necessitava de mais nada. Mas na verdade Zaqueu tinha na sua descendência, no seu interior, que ele era filho do Criador. Deixa eu dizer algo para você, você é filho do Criador. Não importa onde a gente está, querido, não importa. Se passamos um tempo longe de Deus, nós cremos em Deus, mas pastor, eu estou distante. Meu foco, a minha fé talvez está meio fria, está gelada, está morna. E Deus não gosta de gente morna. Deus gosta de gente quente, ou tão seja fria. Como diz lá em Apocalipse. O que Deus não gosta, querido, é que a gente verdadeiramente, querido, continue em nossa vida ouvindo que Ele está nos chamando, querido, e dizendo para nós: filho, você é meu filho. Eu que lhe criei, fui eu que formei você. E você está distante. Essa é a sua vontade? Só que a gente fica, querido, em cima do muro. Será que é essa? Não, mas eu amo a Deus, mas mesmo assim tem muitas coisas para me viver. Toda a vez que eu ouvia falar o nome de Jesus, Zaqueu começava a ficar incomodado. No seu interior, no seu coração. Zaqueu só conseguiu encontrar o seu destino. Escute o que eu quero dizer para você. Quando venceu todas as coisas, quando ele creu que precisava de Jesus, quando Zaqueu entendeu que a renúncia não era nada perto do que ele alcançaria em Cristo Jesus. E a última foi de entender que Jesus vai passar, mas nunca vai invadir o nosso coração. Coloque de pé. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as
minhas feridas, me ensina a ter santidade.